robozinho. O galho não aparece mais. Quem cá, né? Que teve uma vez que teve invasão. Elizabeth, boa noite. Dalila, tudo bem? Oi, amigas. Oi, tudo bem, Gilza? Tudo bem. Michele, Dalila, quem mais? A Dalila 1 ou a Dalila 2? Eu chamo ela de Dalilinha, eu acho que é Dora. Dora tá em pé? Não, é Dora. Oi, sim, que presente. Oi. Poxa, as duas juntas, olha. Beleza, né? Vim visitá-la, né? Uma delícia essa visita. Que luxo. Dilza, o que aconteceu? Alguma coisa agora, de novo? Algum invasor? É que apareceu um robozinho na tela da Michelle e a gente tá meio antenado. Ai. Mas nós estamos cautelosos. Ai, foi desagradável aquela vez comigo. Foi. Deus me Por livre. isso que eu já alertei. Ai, se Deus quiser, não vai acontecer nada. Só alegria. Só. Boa noite, pessoal. É o que eu falei, não manifestou, Oi, então Perpétua. Acabou de aparecer o Boa robozinho noite. na minha página também. Boa noite. Boa noite, pessoal, de novo. Vamos pedir a Tainara que dê uma verificadinha nas participações, Tainara, se tem alguém desconhecido, tá? Acho que não, né, Tainara? Boa noite. Eu convidei uma colega de academia aqui de Pouso Alegre, para participar conosco. Ela é de São Gonçalo e tem muita ligação lá com o Barba Eliodoro. Qual que é o nome? Sandra Almeida. Sandra. Mas então, ótimo, que bom, né? Não é uma pessoa, é um robozinho. Ah, bom, tá certo. Então não é ela. Não é. Tá bom, obrigada. Perpétua, que fotos lindas. Que luxo, menina. Nossa, arrasou. Bandas. Ai, Perpétua é poderosa. Nossa, piada toda lindona. Muito bem, né? Perpétua precisa, né? Deixa eu descer os tem looks que de mudar o precisa. Eu sou assim, onde me chama. Faz bem. Tá tudo bem. Menina, sumiu o robô. O meu sumiu. Ele veio pulando e alinhou no cantinho da tela. Num lugar mesmo. eu não sei o que. Ai, tá isso idêntico ao que aconteceu comigo, Perpétua. O seu não voltou, não? Não, o símbolo tá lá. Não, o meu nem aparece o símbolo. Não, é uma coisa desconhecida para mim no computador. Porque aqui embaixo tem. Uns pinguinhos meio azuis? Não, um robozinho mesmo. é isso aí. Da live, Desenho tem uma outra bandeirola e ao lado é um redondinho, um quadradinho e um triângulo em cima. Eu não sei o que é. Meu Deus. Ele foi e alinhou lá, nesse lugar. Isso mesmo. No botãozinho das atividades. Sem ideia. Foi ali o medo de clicar lá e sei lá. Ai.
Nordeste não. Vamos ver se Oi, Cláudia. Oi, Odete. Se você não estiver pelo computador e estiver com o celular e conseguir tirar uma foto para enviar para Ah, vou pegar o celular então. Seria interessante. Eu queria ver. interessante. Mas acontece, Claudinei, que o robozinho não aparece mais. Ele sumiu. O da Perpétua, ela falou que ainda está aparecendo, Michele. Vamos Tá ver. no cantinho da tela. Aí no meu não apareceu. Eu abri aqui no link que a Tainá deu, abriu tranquilamente, não apareceu nada. O meu também não. Dona Dalila, são 19 horas. Aguardamos mais um pouquinho ou já começamos? Estamos aqui com 13 participações até agora. Eu já sei o que é, meninas. Quando ele vai ter um sinalzinho um bonequinho que indica quantas pessoas estão na reunião. Em seguida, um triângulo, um quadrado e um, certo? Sim, isso mesmo. Se você clicar na bolinha, ele vai aparecer lousa interativa, que é para fazer uma apresentação, uma interferência. E o quadradinho chama Jogo do Robô, falando que se você quer jogar, então você espera o início da reunião. Ok. Tá? Acho que não vai ser nada de grave, não, né? Vamos torcer para que não seja nada de grave. É uma atualização do Meet, tá bom? Então tá bom. Então não vai interferir, não. Não. Obrigada, Claudinei. Oi, Conceição. Boa tarde. Boa noite, né? Para quem não vê. Podemos iniciar a nossa reunião? Boa noite. Ok, podemos iniciar? Bom, então agora vamos... Podemos. Então vamos pedir a todas que desliguem os seus microfones, né, para qualquer problema de microfonia. E vamos iniciar, né, com um cordialíssimo boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas a este momento que realmente é muito emocionante e festivo para a nossa Academia Feminina Sul-Mineira de Letras. Pessoal, mulheres cultivam as letras, doando-se então por inteiro, e as letras enfeitam a vida do culto rincão sul-mineiro. E isso não é de agora. Ao longo dos últimos 3 séculos, nas pegadas da trilha literária deixada por muitas outras mulheres ao largo e ao longo da Serra da Mantiqueira e da Bacia do Rio Grande, muitos nomes e muitas obras perdidas precisam e estão sendo resgatados no tempo e no espaço sul-mineiro. E isso nos tem levado não somente a revisar o cânone literário da região, mas também nos faz refletir sobre a condição da mulher escritora, a escritora contemporânea, como sujeito da sua própria história. Eis aí a semente que fez germinar no início deste século, precisamente no final do ano 2020, o sodalício AFESMIL, que hoje nos congrega e nos orgulha. Oficializada em 24 de maio de 2021, ao cabo de um ano de vida, já temos uma história recheada de expectativas, de esperança e também de objetivos já alcançados, os quais hoje, solenemente, nós estamos comemorando. E para dar início oficialmente às comemorações do 1º aniversário da Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, convido agora a presidente da entidade, a acadêmica Dalila Cruvinel,
para fazer uso da palavra. É com você, Dalila. Obrigada, vocês. Boa noite, acadêmicas da FESMIL. Saudações em letras sul-mineiras. A Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, a FESMIL, a Casa de Bárbara Eleodora, nasce, brota como um fruto sazonal. Assinala hoje no calendário sul-mineiro este dia memorável, 24 de maio de 2022, o dia de seu primeiro aniversário. Nesse momento de criação, está a dinâmica de manter sua contemporaneidade em relação aos diferentes tempos. Outras gerações ensaiaram sua existência, a começar pela sul-mineira, inconformada com a exclusão de Júlia Lopes de Almeida nos quadros da fundação da BL, em 1897. Iniciativas e tentativas não lograram êxito na criação de uma academia literária regional feminina, mas se configuraram ao longo do tempo e ao largo do espaço como as colunas da que abriga a FESMIL, a Casa de Bárbara Eleodora. Junto com Bárbara, o mapa e um calendário que se apresentam no mosaico, no qual estão as 40 mulheres eleitas como as patronas das 40 cadeiras da FESMIL, escritoras e poetas. O nosso sul de Minas traz um tempo secular e circular, tempos envolvendo oraturas e literaturas dos povos originários, bem como dos povos de todos os continentes. Espaços que englobam a Serra da Mantiqueira e suas franjas, que se espraiam ao encontro das do mar espinhado, além de toda a bacia do Rio Grande. Águas que se espalham ao lado das bacias dos rios Paraíba do Sul, Doce e São Francisco, na valorização da cultura brasileira em todas as suas manifestações. Essa valorização agrupa aqui nesta augusta casa, a FESMIL, a representatividade de 40 intelectuais mulheres com informação, formação e ação, resultados de uma construção coletiva retratando o diálogo entre as integrantes da entidade, seus anseios, aspirações e experiências com suas patronas. Mulheres voltadas à literatura escrita sul-mineira, em prosa e verso, mulheres estudiosas da língua portuguesa. A língua, esse espaço em que desenvolve nossa cultura, manancial de riqueza e valores. Mulheres objetivadas dos deveres e comprometimentos, empenhadas ao máximo em conectar as letras da FESMIL com as letras do continente e do mundo, como já fizeram muitas de nossas antepassadas, na complexidade que exige gestos firmes e competentes, não apenas nas expressões, mas também na lucididade. Cultura e herança se conquistam. Simbolismo e concretos. A educação do povo espelha e age sua cultura, o sincretismo da diversidade e da recolha do passado, na imaginação do futuro. Um sopro humanismo que não se esgota. Por sua vez, cultura e educação são faces de uma mesma moeda, gerando na sociedade a alma de sua educação. A premiação de hoje é o florescer da FESMIL, homenageando literatos e literatas que pensam com vício de pensar no reconhecimento do saber, da crítica e do diálogo. Difundir a cultura linguística e literária feminina, divulgar autoras mineiras, será sempre a sua principal finalidade. Expresso aqui minha gratidão, vivenciando um momento como o de hoje, como essa comemoração do primeiro aniversário da
Feminina Sul-Letras. Com todas vocês que é acadêmica, propondo a cuidar com ousadia desse importante patrimônio literário e cultural sul-mineiro, mineiro e brasileiro. Participar com nossas patronas, que dia 24 de maio de 2021 estiveram aqui reunidas para trazer a Academia Sul-Mineira de Letras, a AFES-MIL, a Casa de Bárbara Eliodora. Com todos os vivos a AFES-MIL, em seu primeiro aniversário, declaro aberta a sessão comemorativa de hoje. Obrigada, dona Dalila. Obrigada. Como sabemos, a AFES-MIL é fruto de uma contingência histórica. E nesse último ano, também já escreveu a sua história nos anais sul-mineiros. E para falar dessa memória, que apesar de recente, já é bastante significativa, eu convido a acadêmica Claudineia Moreira, que nos trará agora o perfil histórico da nossa academia. Claudineia Mesquita Moreira Narciso, cadeira 14, patrona Maria Cecília de Jesus, é graduada em História pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, Unifeg, pós-graduada em Metodologia do Ensino de História e Geografia e também pós-graduada em Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos em Educação à Distância pela Uninter. É também pedagoga pelo Instituto Federal de Muzambinho, o IFSUL Minas, professora de História e Artes na rede estadual e particular de ensino da educação básica do estado de Minas Gerais. Claudineia tem atuado também como difusora do movimento hip-hop, do rap e do slam como meio de formação social e cultural dos jovens. Claudineia, a palavra está com você agora. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Pedido da Conceição, organizei um breve memorial, um documento memorial a respeito do que foi realizado nesse período de um ano da academia. Vou fazer uma apresentação aqui para vocês, só um instante, por favor. Todas conseguem visualizar a minha tela tranquilamente? Aqui está perfeito, Claudineia. Ok. Então, está no modelo de PDF, conforme eu organizei o documento. Vou fazer uma apresentação bem breve aqui. A AFES-MIL, Memorial da AFES-MIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, Claudineia Mesquita Moreira Narciso. O documento foi organizado em 1/5 de 2022 e traz alguns dados sobre os acontecimentos da AFES-MIL. O Memorial AFES-MIL é um documento descritivo sobre as trajetórias e as ações desenvolvidas pela Academia Feminina Sul-Mineira de Letras no período que compreende seu surgimento, formação e desenvolvimento, período de 2020 a 2022. Dados gerais. A AFES-MIL, Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, o CNPJ 42927501, 1000 ao contrário 80, sua sede é na Avenida Champagnat 197, no bairro São Domingos, em Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo CEP é 37.701.391. A presidente, a senhora Dalila Cruvinel, gestão 2021 a 2023. Atividades e organização. A AFES-MIL é uma entidade civil de natureza literária e cultural sem fins lucrativos, que não contempla qualquer distinção racial, religiosa, filosófica e política. A Academia Feminina Sul-Mineira de Letras, Casa de Bárbara Eliodora,
surgiu em 2020 e sua sessão inaugural ocorreu no dia 24 de maio de 2021. No entanto, seu processo de construção foi ensaiado por inconformadas com a exclusão de Almeida, na fundação da Academia Brasileira em 1897. A finalidade dessa associação é defender a cultura linguística e literária do sul de Minas, divulgar as autoras sul-mineiras e suas respectivas obras, preservar o patrimônio literário sul-mineiro de autoria feminina, divulgando as obras literárias de autorias de membros da academia, estimular a leitura e a escrita literária entre o público feminino, despertando nas pessoas o interesse por atividades culturais, palestras, simpósios, entre outros. A academia está organizada como Academia Literária de âmbito regional, composta por 40 cadeiras, cujas patronas homenageiam mulheres ligadas ao universo das letras, língua portuguesa, oratória e literatura, dos últimos 3 séculos do sul de Minas, literário e suas franjas. Trajetórias de ações de 2020 a 2022. Desde o seu surgimento em 2020, a Academia tem realizado um conjunto de ações visando a exaltação das patronas e a valorização dos trabalhos literários de suas acadêmicas, bem como a interação com outras academias, buscando alcançar suas finalidades. Os primeiros meses de 2021 foram dedicados à organização burocrática e funcional da associação, como a formação da diretoria e de comissões responsáveis por áreas distintas, como admissão e assunto congêneros, evento e cerimonial, captação de recursos, comunicação, acervo, publicações e tradução, linguística, oratura, literatura infantil e juvenil, literatura em prosa e verso, ensino de língua portuguesa e literária, história, teoria e crítica literária, entre outras. Foi dedicado ainda à elaboração do caderno da AFES-1000, o qual compreende um histórico formação da mesma, bem como mais da e a ação de cada cadeira. Ainda nesse período, conforme a orientação da gestão, as acadêmicas foram divididas em grupos conforme os seus campos literários para o estudo de suas patronas e a elaboração de propostas e ações. No dia 15 de julho de 2021, a Academia realizou um evento online na modalidade live em homenagem aos 120 anos de Henriqueta Lisboa, com a participação de diversas academias literárias, das acadêmicas da AFES-1000 e de convidados. Palestrantes, como a jornalista doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC, e editora da Peirópolis, Renata Borges, do professor doutor Reinaldo Marques, dos afiliados de Henriqueta, o poeta e professor pesquisador Hugo Pontes, e a professora doutora e presidente da APRESMIG, Academia dos Professores e Escritores de Sul de Minas, Mariana de Carvalho. Ainda neste ano foram realizados uma série de encontros internos, ou seja, entre a gestão e as acadêmicas para o alinhamento das ações a serem realizadas de modo efetivo no ano de 2022. Nos primeiros meses de 2022, a Academia incentivou a realizações das ações propostas no calendário anual, como as homenagens às patronas, que no geral ocorreram em formas de lives, salvo em alguns momentos em que as acadêmicas optaram por um vídeo ou áudio, disponibilizado nos meios de comunicações virtuais. No geral, esses momentos foram organizados pelas próprias acadêmicas e contaram com a participação de convidados da mais alta conta em conhecimentos literários, como doutores e pesquisadores da vida e obra das homenageadas, e por vezes com a presença ilustre de familiares das mesmas. Ainda, momento de felicitações natalícias às escritoras, poetisas e acadêmicas, como, no dia 10/2, Conversa Macanuda com Elizabeth Renaud, 20/2, Estante Ara Oliveira, 25/2, Vivas a Professora Maria Helena Braga. O mês de fevereiro foi dedicado às comemorações do 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922.
Considerando a importância desse evento, foi proposto pela organizadora de eventos da AFESMIL, Perpétua Amorim, a realização do projeto, a tela e o texto pela Trena do Tempo, no qual ocorreu entre os dias 13 a 19 desse mês, com momentos virtuais síncronos e assíncronos. No dia 13/2, ocorreu a live de abertura com a palestra da acadêmica, poeta e escritora Conceição Lima, com o título Moderno ao Pós-Moderno, de Arte Moderna de 1922 e a Cybercultura. No 14/2, vídeo disponibilizado na plataforma de YouTube da AFESMIL, 40 tons de notícias. O homem recriou a arte em 7 dias, com a acadêmica Paula Neto. No 15/2, vídeo disponibilizado na plataforma da AFESMIL, Mulheres na Semana de Arte Moderna, acadêmica Claudineia Moreira. No dia 16/2, vídeo disponibilizado na plataforma da AFESMIL sobre as fronteiras entre a música erudita e a popular, Santuza Cambraia, acadêmica Dilza Mônica. No dia 17/2, vídeo disponibilizado na plataforma da AFESMIL, Tupi ou No Tupi, Língua e Linguagens com a acadêmica Márcia Luz. No dia 18/2, o vídeo disponibilizado na plataforma YouTube da AFESMIL, a viagem de redescobrimento dos modernistas a Minas. Um caderno cartoneiros, acadêmica Dora Borges, Kailane Gurgel, Silvia Reis, Tainara Guimarães e Tique Werneck. No dia 19/2, a live de encerramento do projeto, a tela e o texto pela Trena do Tempo, com a participação das acadêmicas e de convidados como a doutora Maria Luísa Isa Salomão. O mês de março foi dedicado às mulheres, assim a comissão de eventos apresentou o projeto Palavra Delas, cuja proposta envolveu a construção de cards com foto e frases de efeito sobre a condição das mulheres na sociedade. Desse modo, deveria cada acadêmico enviar uma foto e uma frase da patrona e uma foto pessoal, desprovida de adereços ou maquiagem, segurando um cartaz com uma frase escolhida de homenagem, valorização ou denúncia relacionada às mulheres. O projeto rendeu bons frutos e foi disponibilizado nas redes sociais das acadêmicas e da AFESMIL. Ainda no mesmo mês, as datas comemorativas nacional e internacional da poesia, respectivamente, os dias 14 e 21, foi dedicado ao projeto Estação Poesia, cuja proposta envolveu a gravação de áudios com poemas autorais postados inicialmente no grupo Variedade da AFESMIL, um grupo interno e interativo das acadêmicas, visando o incentivo à escrita. O resultado desse projeto deve culminar em breve, na primeira obra coletiva da academia, Poética, e com o mesmo nome do projeto. O mês de abril foi muito intenso para a AFESMIL como a organização da Assembleia Geral, a participação da nossa presidente Dalila Cruvinel e demais acadêmicas na Feira Virtual do Livro de Poços de Caldas. A ação presencial desenvolvida no espaço público com as acadêmicas Perpétua Amorim, Sirlene de Pádua e convidados, como a doutora Maria Luísa Isa Salomão, com o tema Um Livro e uma Rosa, no qual foram distribuídos livros e rosas para os transeuntes. No momento, as ações da AFESMIL estão voltadas para as comemorações de aniversário que acontecem neste momento, dia 24 de maio de 2022. Todos os dados apresentados nesse memorial têm como referência o caderno da AFESMIL, disponibilizado nas plataformas internas da associação, e os sites AFESMIL Academia Feminina Sul-Mineira de Letras e AFESMIL Bárbara Planejamento, no Facebook. Sem mais, muito obrigada. Nós é que agradecemos, Claudineia, a brilhante palavra. AFESMIL, Casa de Bárbara Bela. AFESMIL, de Minas, és tua estrela. Bárbara Bela, como foi cognominada em versos inesquecíveis pelo próprio esposo, o mártir inconfidente Inácio José de Alvarenga Peixoto, Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira foi marcadamente citada até por Cecília Meirelles em sua obra magna, O Romanceiro da Inconfidência, como a mais simpática e a mais forte das mulheres daquele movimento libertário brasileiro, que, como não podia deixar de ser,
aconteceu e partiu da nossa Minas Gerais. Para falar dessa mulher instigante, também poeta e grande influencer da Inconfidência Mineira, e que veio a se tornar a musa madrinha da FESMIL, eu convido agora a acadêmica Betty Brockelmann. Betty Brockelmann é doutora e mestra em Letras e Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Araraquara, tendo sido licenciada em Letras pela mesma instituição. Docente da área de Língua Portuguesa e Literatura do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, Unifeg, ali atua também como tutora do curso de Filosofia à Distância e ministra a oficina de literatura da Faculdade Aberta da Terceira Idade, a FAT, sendo ainda membro do Conselho Editorial da revista Expressão. De 2020 a 2022, ela foi coordenadora institucional do Programa de Residência Pedagógica da CAPES e especialista que é na obra de João Guimarães Rosa. Ela possui vários artigos publicados sobre a mesma. Suas áreas de interesse são, notadamente, a literatura brasileira, a literatura portuguesa, literatura infantil e teoria literária. Elizabeth ocupa a cadeira 17 da FESMIL e tem como patrona Lúcia Miguel Pereira. Betty, a palavra é sua. Bom, agradeço a Conceição pelas palavras sobre mim e pelo convite, e pela dona Dalila também, para falar um pouco nesse momento tão especial da FESMIL, né? Confesso que o convite me pegou um pouco de surpresa, né? No momento que eu estava bem com muitas outras atribuições, mas eu dificilmente negaria falar sobre literatura e muito menos sobre Bárbara Heliodoro. Tá? Então, no meio de tantas vontades, diferentes áreas falaram dela e há muitas divergências, até mesmo sobre o nome. Tem H, tem E, Eliodora, Eleodora. Então, há divergências até hoje a respeito de textos dispersos, textos que estão sendo organizados. Eu pensei, como compor um retrato convergente no meio dessas divergências? Tá? Eu me vali, então, da minha formação, do modo como eu lido com a literatura. Na ficção, quando eu trabalho com os meus alunos a vida inteira, eu sempre digo a eles para prestar atenção nos nomes das personagens, né? Personagens ficcionais. Os nomes das personagens de Shakespeare, da obra de Guimarães Rosa. Eu comecei pelo nome da Bárbara Heliodoro. Esses dois nomes. E é interessante porque, embora isso seja uma análise pessoal, me trouxe um caminho interessante para pensar sobre ela neste dia. Heliodoro, na verdade, significa o poder do sol, ou sol de ouro. Ao pé da letra é isso mesmo, né? Se a gente pensar com H. Mas, então aí de ortografia, o poder do sol de ouro, o brilho do sol. Nós temos aí o universo solar. O universo solar, nos termos literários, a gente tem a integralização de várias coisas, a gente tem o universo da vida, da ação, porque isso é o solar. Tá? A gente tem até no épico, né? Quando a gente trabalha com a narrativa épica, o universo solar, da aventura, da ação, da força. E isso com certeza ela viveu. Porque ela também viveu o auge, embora todas devam saber que a vida de Bárbara Heliodoro foi muito sofrida pelas contingências pessoais, inclusive, mas ela brilhou muito pela beleza, pela distinção cultural, literatura, música, beleza física. Então, sem dúvida,
ela era uma mulher solar. Brilho que até hoje nos acompanha, neste dia em que ela tem uma casa. E a Bárbara também, Bárbara Eleodora, ficou desterrada, sem casa. Então, na maioria dos poetas que nós estudamos, principalmente do século XVIII, século XIX, nós temos vidas Cruz e Souza, vida trágica, tragédias. O que isso nos diz também? Essa poesia para se firmar no tempo e para sobreviver à usura do tempo, né? Alfredo Borges dizia que o tempo corrói tanta coisa. Como é que o tempo não corrói a poesia? Tem o talento, o caráter e a força da criação. E a própria Cecília Meirelles, né? A Conceição já falou sobre ela, comentou sobre o romanceiro, também vou falar sobre ele um pouco. A Cecília Meirelles dizia que a vida só é possível se ela for reinventada. Então, no meio de tantas impossibilidades que sobrevieram, a questão dos inconfidentes e toda aquela tragédia que foi para eles, homens das artes, das letras, da liberdade, famílias ilustres sucumbirem à morte, ao degredo, ao exílio, isolamento. Sem dúvida, historicamente, uma tragédia. Mas hoje não é dia de falarmos do sofrimento. Hoje vamos elevar essa Bárbara Eleodora, né? O poder do sol. A outra parte do nome, Bárbara, é um nome bastante comum hoje, né? Feminino. Eu, inclusive, tenho várias alunas com esse nome. E eu peguei uma leitura da Hannah Arendt, a fala dos bárbaros. Então, para ela, o bárbaro não tem o sentido que a gente costuma ter ligado àqueles que eram pagãos, o sentido clássico de alguém que é bárbaro, a questão do batismo. A Hannah Arendt dizia que o bárbaro é aquele que não consegue dialogar e eles fazem a coerção pela violência. Vocês sabem que a poesia, ela mostra um diálogo muito intenso, mas não para todos. Então, eu li da seguinte maneira esses dois nomes. Embora toda a força solar da Bárbara Eleodora, no seu tempo, no seu contexto, cultura, brilho, luz mesmo do saber, do intelecto, da criação poética, artística, ela veio a sucumbir, porque ela estava diante de um contexto bastante adverso. Brasil colonial, Brasil possessão portuguesa. Nós não tínhamos ainda a nação, né? Nós estávamos engatinhando, inclusive se os Inconfidentes, não teria esse nome hoje, mas se eles tivessem logrado êxito, todo esse processo teria sido antecipado. Então, nós não tínhamos literatura, nós não tínhamos selo, nós não tínhamos bandeira nacional, não tínhamos hino nacional. Nós estávamos no processo. E eles seriam, sim, ilustres personalidades, se as coisas tivessem acontecido de uma maneira diferente. Então, os dois lados dela, do nome dela, que o nome dela, isso é uma análise de mim, tá? Desculpem aí se for muito exagerado, né? A gente que é da literatura tem uma cabeça que vai muito longe, muito imaginativa, mas eu acho que é assim, interessante pensar dessa forma. No entanto, ela resistiu ao tempo, à força poética advinda dela, da sua ser, embora a gente tenha também as margens que dizem que ela ficou demente, perdeu a razão, teria perdido a razão nos anos finais de sua vida, porque acredita-se também ela pode ter tido um processo depressivo, que hoje é bastante comum, mas naquele tempo, naqueles anos, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico seria a loucura, perdeu a razão, porque andar chorando pelos campos, pelos tempos, né? Murmurando palavras. Então, nós temos uma leitura diferente hoje. A Bárbara Eleodora,
poderia ter sido, sim, representante ilustre de um Brasil novo que não chegou a vingar naquele momento. Quando Cecília Meirelles esteve em Ouro Preto, ela ficou bastante impactada com a cidade, a região de Minas, né? As montanhas e talvez esse contraste entre liberdade e prisão, porque montanha também, só a gente lembrar da Pedra do Caminho, né? Da Máquina do Mundo, do Drummond, ecoam uma certa opressão. Mas ela não se libertou daquelas personagens e daquele calçamento e daquele ar, enquanto ela não escreveu solto. E a escrita, como a Conceição já falou, é a obra magistral dela, né? Me causa um sentimento estranho, né, de indignação quando eu ouço muitos brasileiros que não conhecem o romanceiro, que nunca leram, que nem imaginam que existe uma obra-prima como essa, né? Nós estamos aí numa academia mineira, temos que conhecer. Tem uma vantagem, viu? Quem nunca leu, gente, é uma maravilha. Então, nós que já lemos, já perdemos um pouco e já conhecemos. Mas quem não leu o romanceiro, né, da Inconfidência, eu tenho uma edição até da onde eu trabalho, da biblioteca, é imperdível. Então, eu pretendi também, nesse breve tempo de que eu disponho, montar um retrato dela. Como montar esse retrato com as divergências? O retrato que a Cecília Meirelles montou, eu vou fazer a leitura de alguns trechos aqui, que são belíssimos, tá? Claro que a gente vai pular algumas coisas, vou fazer uma seleção para depois eu concluir. E eu acredito que esse retrato poético de Bárbara Heliodora, ele é muito feliz nas mãos de Cecília. Embora triste, embora lutoso. Mas nós sabemos que a lírica é aquela que mais sobrevive ao tempo. Os tempos atuais não são épicos. Muito pelo contrário, né? Nós temos uma ausência de heróis e de heroísmo em todos os sentidos. Mas o lírico nos chama atenção, porque mexe com as nossas fibras mais guardadas, né? Então, nós temos uma poesia lírica densa, poética, esotérica nesse livro, até que se chama romanceiro mesmo. Então, ela vai, nesse trecho que eu vou ler, ela intitula, inclusive, O Romance de Dona Bárbara Heliodora. E essa estrofe diz assim: há 3 donzelas sentadas na verde, imensa campina. O arroio que passa perto, com palavra cristalina, ri-se para Policena. Beija os dedos de Umbelina. Diante da terceira, chora, porque é Bárbara Heliodora. Heliodora rimou com chora. Então, nós já temos a impressão do futuro funesto, do futuro trágico. Tá? Córrego, tu, por que sofres diante daquela menina? Semelha o cisne entre as águas, na relva é igual a bonina. A seus olhos de princesa, o campo em festa se inclina. Vê-la é ver a própria Flora, pois é Bárbara Heliodora. Então, ela faz também, de propósito, uma composição árcade. Não cabe aqui, não dá tempo da gente falar do arcadismo, mas sem dúvida nenhuma, Alvarenga Peixoto, e ela tem uma vivência dessa poesia árcade, de natureza, de idealização de um lugar belo, com natureza tranquila, os arroios, que são os riozinhos, né? Donzela de tal prosápia, né, de tal linhagem, de graça tão peregrina, Oxalá não merecera a aflição que lhe destina, a grande estrela funesta que sua face ilumina. Fosseis sempre esta de agora, Dona Bárbara Heliodora. Então, talvez seja essa Bárbara aquela que deve mover as nossas ações. A Bárbara bela, a estrela, não aquela que depois tanto sofreu. Ela também fala do ouro das posses, porque Alvarenga Peixoto tinha muitas lavras de ouro, muitos escravos.
Então, eles eram abastados. Nós temos essa abundância, essa riqueza também mencionada nessa obra em outros cantos aqui. É muito interessante e triste pensar que seu marido, sendo denunciado, condenado ao degredo perpétuo em Angola, faleceu 49, 50 anos, e um ano após falece sua filha, Maria Efigênia, de um acidente a cavalo. Então nós temos duas tragédias familiares, né? Dois pontos que causariam hoje muito dissabor em qualquer família, naqueles tempos mais ainda. Tá? Então, ela também menciona tanto a riqueza do Alvarenga Peixoto, que veio por mar tempestuoso a residir nestas minas, poeta e doutor, manejava por igual as leis e as rimas, desposar uma donzela que era a flor destas campinas. É interessante saber desse caráter libertário da Bárbara Eliodora, da sua forma livre de pensar, porque Maria Efigênia teria nascido antes do casamento. Ela foi uma criança que nasceu antes da união oficial e depois eles tiveram mais 3 filhos. Isso, hoje, naturalmente, é um fato corriqueiro, mas naquele tempo não o era. Então, isso prova para nós essa liberdade de que ela vivia, usufruía, né? E talvez uma liberdade de pensamento, né? de ação. Nada na biografia dela relata que isso teria constituído algum problema em determinado momento. Então, aqui diz que eram muito grandes as lavras dele, como eram grandes e ricas, mas o ouro que altera os homens deixa as vidas intranquilas. Levava-o por esses montes a sonhar por estas vidas. Por inveja e por ódio, confusão, perversidade, foi preso e metido em ferros, um homem de leis e de arte. Foi preso só por ter sonhos acerca da liberdade. E sua mulher tão bela, e sua mulher tão nobre, Bárbara, que ele dizia, a sua estrela do norte, nem lhe dirigia a vida, nem o salvava da morte. É o tal Alvarenga que, apagado da glória antiga, rolava em chãos de masmorra, sua sorte perseguida. Fechou de saudade os olhos, deu tudo o que tinha, a vida. A Maria Efigênia, que morre, Demerede se refere a ela como uma princesa, também foi um golpe bastante duro. Uma pequena amazona que perde a sua humanidade, para além de réus e culpas de sentenças de sequestros e da própria verdade. A última fala mencionada neste romanceiro da Inconfidência por Cecília Meirelles são longas estrofes, ela diz do enterro de Bárbara Eliodora. Tá? Muitos eu mencionei agora há pouco da loucura de Bárbara Eliodora, da sua falta de lucidez. Ela morreu com 60 anos, então, os anos finais de sua vida. Mas o seu enterro foi muito digno, né? A Cecília diz, aí com base nas pesquisas históricas que ela fez, que 9 padres vão rezando, e com que tristeza rezam. A pequeno vulto, mirrado corpo, levam pela nave e ao pé do altar mor enterram. Dona Bárbara Eliodora, tão altiva e tão cantada, que foi doendo e foi silveira, dama de tão alta casta, que em toda a terra de Minas a ninguém se comparara. Lá vai para a fria campa, já sem nome, voz nem peso. Entre palavras latinas, velas brancas, panos negros, lá vai para as longas praias do sopro humano degredo. Então, eu queria dizer para vocês, já encaminhando para finalizar, porque eu falo muito, que Bárbara está nesse degredo. Ela está viva através desta casa. Esta casa reverencia a memória, tudo que a vida dela simbolizou, a arte, a cultura, a música, essa presença
austera, mas feliz, essa firmeza. E ela teve, inclusive, quando o marido estava preso, né, ela, inclusive, pediu acordo para ir com ele, para acompanhá-lo no degredo, mas isso lhe foi negado. Essa força deve nos alinhar, porque, embora nós estejamos em tempos mais amenos, ainda precisamos entender que a poesia é sempre um ato de resistência. Ela é sempre um ato de resistência quando os professores não trabalham poesia em sala de aula, quando os livros não são lidos, quando a gente se esquece de envolver todos aqueles que convivem conosco, sejam crianças, adultos, sejam alunos, no universo da poesia. Porque a vida passa, a poesia fica. Gente, muito obrigada. Desculpe se eu me alonguei muito. Nós é que agradecemos a brilhante palavra, Beth. Orgulhosas de pertencerem ao quadro efetivo da FESMIL, muitas das nossas confreiras divulgaram ampla e, eu vou usar uma expressão ruidosamente, o nosso aniversário, o que foi um encanto para todos nós, né? Mas algumas delas também prepararam alguma coisinha para este momento específico. E eu convido agora a acadêmica Sirlene de Pádua para declamar o seu poema de homenagem ao aniversário da nossa academia. Sirlene. Oi, amigas. Uma honra estar com vocês, principalmente nesse momento. Feliz aniversário. Piuí, piuí, piuí. Lá vem o trem das minas, trazendo fagueiras meninas para uma nova estação. Não é o trem das 11, nem o trenzinho do caipira. É o trem da FESMIL, fumegando entre as colinas das cidades sul-mineiras, cidades altaneiras. Estação poesia, estação da alegria. Orquídeas perpétuas, dalilas, alines, sempre vivas, margaridas, primaveras, rosas, jasmins, bem-me-queres, musas enternecidas, fadas mais que unidas, 40 guerreiras, amorosas, prestimosas, suas musas cultuam em prosa e versos brejeiros. Piuí, piuí, piuí. Lá vem o trem das gerais, mais depressa, dessa vez mais depressa. Ele tem pressa de aportar ação poesia. Pingos de letras, versos ritmados, brancos ou rimados, espalhando-se sertão afora. Avante, confreiras, prosa versando esperança, além das feiras, fazem duradouras alianças. Obrigada. Bravo, Sirlene, bravo. Bom, também a nossa acadêmica Guilmar Paiva preparou um vídeo, um pequeno vídeo de cumprimento e homenagem à FESMIL. Vamos pedir a Claudineia agora, então, que nos apresente esse vídeo. Está com som? Sem não. Só então, por favor. Vou mudar o modelo de apresentação.
pedir um minutinho só, vou organizar aqui no outro modo, tá? Um instante só, por favor. Se for o caso, Claudinei, a própria Guilmar, que está presente, poderá fazer essa homenagem ao vivo. O que você acha, Guilmar? Tá carregando só um minutinho. Se vocês quiserem ir comentando, rapidamente eu consigo já abrir. Então, aguardamos, né? A nós todas que estamos aqui hoje, em gratidão a Deus. Parabéns a FESMIL. Todas visualizam, né? Sim, visualizando sim. Eu vou colocar o som, saiu? Feminina, sumira de letras. Dando som? Sim. As mulheres que deixaram suas marcas, feminina, sumineira de letras. Você já é um marco, trazendo grandes mulheres que deixaram suas marcas registradas. Você agora completa um ano de vida, dia 24 de maio. Parabéns a todas que participam, a nós todas que estamos aqui hoje, em gratidão a Deus e comemorando o seu aniversário. Que encantadora, né, Guilmar? É uma homenagem. Bom, para encerrarmos, né, oficialmente o roteiro oficial dessa comemoração, nós traremos agora uma canção intitulada Tema para FESMIL. A melodia e a letra são da minha autoria, da minha modesta autoria, a acadêmica Conceição Lima. A gravação foi realizada pela acadêmica Sirlene de Pádua, com as vozes da própria Sirlene e da educadora musical e maestrina Osana Janaína de Oliveira. Esta última também regente e pianista dessa produção ora apresentada. Então vamos ao áudio.
Bom. Valeu. Muito belo trabalho, Sirlene. Valorizou a melodia e a letra. Bom, Nossa, chegamos ao você não final. sabe a alegria que me deu. Eu tô arrepiada, dá vontade de chorar. Que bom, É lindo também demais. Uma pena que o som não fica bom, não fica perfeito por aqui, né? Mas foi, assim, uma emoção muito grande. Eu fico arrepiada toda hora que eu canto. Obrigada, de verdade. Bom, chegamos ao final. Acho que numa sessão só, que bom. Então, agradecemos penhoradamente a participação, a palavra, a fala incentivadora da dona Dalila, presidente, o memorial que a Claudineia nos trouxe, né, relembrando toda essa saga da FESMIL. E, meu Deus, quanto conhecimento novo me trouxe a Beth Brockman sobre Bárbara Eleodora. Agradecemos a presença de todas, né? No auge do momento, tivemos aqui 20 acadêmicas, 50% do nosso quórum, né? Do nosso grupo. E também vamos agradecer o apoio técnico da acadêmica Tainara Guimarães, que hoje foi anfitriã virtual, não é? E, de minha parte, me sinto assim perfeitamente feliz e realizada com essa sessão. Então, a partir de agora, interrompo a gravação e o momento até a sessão se encerrar, né? Até cair, fica com vocês, ok? Boa noite. Boa noite.